É muito bom ter você aqui. Então, esta é a quinta aula, aula sobre criação. A gente vai entender o que é um briefing, como aplicá-lo e por que ele é tão importante na hora de elaborar uma peça de comunicação. É ele que vai nortear a nossa criação. Beleza? Então vem comigo que eu vou explicar tintim por tintim. Pois bem, de acordo com o pessoal do site operandi.com, site muito legal que eu indico para todo o pessoal aí que está assistindo a aula, certo? Um briefing, assim, da mesma forma que um roteiro é indispensável para a produção de um vídeo, o briefing é o documento que norteia a criação de qualquer job, beleza? Somente com registro de todas as informações estratégicas é possível que os envolvidos estejam em sintonia para a produção de um ótimo material, certo? O briefing aqui, ó, ele envolve, né, as seguintes informações, assim como por exemplo, assim, detalhes sobre o produto ou serviço desse seu cliente, né, para quem você está fazendo o trabalho. Como está o contexto atual do setor que o cliente atua, né? Se for uma cooperativa, ou é um conselho, ou uma associação, certo? Ou se você pegou um cliente aí que é um candidato a vereador, a prefeito, então você precisa especificar direitinho aí, viu? O perfil desse consumidor ou dos clientes do nosso cliente, né? Qual é o público, certo? Ele vai vender alguma coisa, então geralmente a gente interpreta como consumidor, certo? E os objetivos da empresa ou do projeto ou da pessoa, né? Ou da associação, os objetivos do cliente, certo? Gente, eu fiz um exemplo, né? Um exemplo aí de briefing que eu estou deixando aí na descrição da aula, logo abaixo aí dos produtos da aula, certo? Onde tem um endereço aqui para você baixar esse template que a Operandi disponibiliza no site deles. Mas também eu fiz um exemplo de briefing, certo? Para vocês aplicarem aí em suas construções gráficas, certo? Tem um linkzinho aqui para você baixar esse site que eu acabei de mostrar, certo? Baixar as informações e acessar, ler tudo direitinho ali, certo? E deixo também esse material aqui, né? Esse exemplo para a gente construir a nosso briefing, né? Ele está todo aqui editável, está no software aqui, o Word, certo? Para você poder editar, né? E tem algumas perguntas assim que são essenciais para a construção, para nortear a nossa construção gráfica, beleza? Então vou passar aqui pelo briefing rapidinho, são apenas 11 pontos que eu vou falar rapidamente aqui, porque a aula de hoje é sobre briefing, beleza, galerinha? E logo depois eu vou estar mostrando para vocês, né? Vou aplicar um dos briefings que eu recebi aqui, e eu fiz essa marca aqui e eu vou estar mostrando o processo de construção dessa marca aqui do Colegiado Territorial Metropolitano de Salvador, certo? É a segunda parte da nossa aula, beleza? A primeira parte é sobre briefing. Vamos nessa. Primeiro quesito ali para a gente saber, né? Numa reunião de briefing, porque briefing geralmente é uma reunião, né? O briefing é o esqueleto, né? O norte da criação da peça gráfica, mas geralmente a gente faz em uma reunião, certo? Junto o cliente, junto as pessoas envolvidas nesse projeto, para a gente poder elaborar juntos, né? Essa é a parte da construção aí coletiva, né? Do processo gráfico, beleza? E a primeira questão é quem é o responsável pelo desenvolvimento do serviço. Quem é esse cliente, essa pessoa, meu contato dessa pessoa? É João? É Maria? É José? Quem é que vai aprovar esse material gráfico que eu vou produzir, entendeu? Então eu preciso saber quem é esse responsável, né, pelo desenvolvimento desse serviço, beleza? Como foi
né? Vamos para o ponto 2 agora, aqui, ó. Como foi o processo de estruturação desse serviço, certo? Que o cliente quer oferecer, né? É uma marca, né? Como foi estruturada essa em uma empresa, é um colegiado, é uma associação? Como foi que isso se estruturou, né? Como foi que aconteceu? A gente precisa saber ter essas informações para a gente construir uma peça gráfica que leve em conta essa construção do nosso cliente, beleza? Como o cliente pode contratar o serviço? Esse ponto 3 aqui é muito importante, porque assim, vai lá que é uma cooperativa, certo? Cooperativa de produtores, mas a maioria do público dessa cooperativa é, eles não acessam a internet, vamos dizer, ou acessam bastante a internet com a rede de mercados, né? Então é preciso saber como é que os clientes dessa cooperativa, né, podem contratar os serviços da cooperativa, né? E aí vai um meio, né? A gente pode investir essa marca que a gente vai fazer, esse evento, esse material gráfico, a gente vai investir em construção para o meio digital, social, ou a gente pode investir a construção desse material para um suporte gráfico impresso, né, como cartazes e tal. Quando tem um público que acessa muitas redes sociais, então a gente faz a construção dessa peça voltado, né, para as redes sociais ou voltado para a impressão. O quanto esse tipo de serviço é requisitado pelo mercado. Aí o mercado demanda esse tipo de serviço. Né? É importante para a gente que está construindo a peça saber quais são as principais vantagens que o serviço oferece para seus clientes. Né? Qual é a vantagem aí da sua cooperativa, da sua associação, do seu conselho? A gente tem que colocar isso em pauta para desenhar, fazer um desenho legal, né? Para desenhar de uma maneira que a gente consiga cumprir o objetivo aí, certo? Número 6. Quais são os diferenciais do serviço em relação aos concorrentes? É nessa hora que a gente conhece um pouco dos concorrentes e também a gente vê o diferencial, o que é que essa empresa, essa associação, esse conselho, esse colegiado tem de diferente, né? Qual é a identidade dele, né? Porque a gente pode realçar isso em nossas peças gráficas, beleza? Ponto 7. Para qual público-alvo o serviço é oferecido, né? Para agricultor familiar, para secretários de prefeituras, né, para público em geral, e mesmo público geral a gente tem que definir direitinho qual é a idade, qual é o sexo desse público-alvo da gente, certo? Para a gente poder criar uma peça que contemple todos esses aspectos de objetivo. Número 8. O serviço possui alguma propaganda? Quais os canais de comunicação ela será vinculada? Certo? Aí a gente volta para aquele ponto lá. Vai ser para o meio digital? Vai ser para o meio gráfico impresso? Né? Qual é o tipo de canais que o público encontra aí para chegar até o serviço? Né? Até as nossas, como é que a gente usa as peças gráficas para chamar esse público, né? E outra coisa a ser pensada é em que plataforma, em que canal é que a gente vai aplicar essas peças gráficas, certo? Então a gente tem que estar sempre por dentro, né, do projeto para a gente resolver, dar uma solução bem de acordo com o que é solicitado. Vamos para o número 10 aqui, ó. Não, número 9 ainda. Quando o serviço costuma ser mais procurado, né? Que fase assim, ou quando né, uma época do ano, como os produtos de Natal e Dia dos Namorados, Dia dos Pais, é uma coisa mais procurada assim, no dia a dia, todo final de semana, o que é, né? Quando o serviço assim costuma ser mais procurado pelos seus clientes, porque a gente pode investir justamente numa divulgação que contemple esses períodos ou esses eventos, né, em que o público realmente procura esse produto, né, esse serviço. E no ponto 10 aqui, qual é o orçamento disponível? Aqui tanto quem está desenhando quanto quem está solicitando
o serviço tem que colocar seus pontos aqui e a gente procura ponderar aí, né, quantas horas são gastas, né, um pouco de energia, qual é o lucro do design, enfim, o design faz um cálculozinho que ele sabe o quanto o serviço vai custar, certo? E número 11 aí, qual é o prazo de entrega, certo? Quando é que eu vou entregar essa peça gráfica, ou sei lá, essa campanha, esses banners, ou essa marca, enfim, a sua peça gráfica aí a ser produzida. Beleza, galera? Então tá aqui, esse aqui é um exemplo de briefing, assim, bem básico, certo? Bem geral. É claro que tem projetos que você não vai utilizar todos esses campos, certo? Como eu vou mostrar um projeto daqui a pouco, certo? Da construção de uma marca. Então, tem projetos que você vai precisar colocar mais perguntas aí no seu briefing, certo? Nessa reunião, para a afinação desse norte para a sua construção gráfica. Beleza, galera? O produto tá aí para você baixar, certo? Esse arquivo. E agora eu vou lá pro Canva para a gente ver um pouquinho, né, de Canva aqui e a gente também ensinar como é que se cria uma marca, né? A gente pode usar realmente os elementos aqui do Canva. Vamos ver agora, certo? Eu vou criar uma marca aqui utilizando um briefing, esse segundo arquivo aqui, um arquivo fictício, certo, galera? Ó, tem pontos aqui que eu não utilizei, ó. Como o cliente pode encontrar o serviço, certo? Pode contratar o serviço e quando esse tipo de serviço é requisitado pela, podia até colocar aqui, mas eu preferi pular já que tem perguntas parecidas logo aqui embaixo, certo? Então eu fiz um preenchimento aqui fictício, certo? Para poder construir uma marca, certo? Marca. Seria uma boa já adicionar quais essas peças, né, devem ser construídas, né? Outro campo aqui, no caso, para a gente poder colocar aí quais as peças vão ser construídas. Sua marca, vai ser uma marca, um banner, então é bom a gente estar ligado aí no nosso briefing para a gente afinar direitinho e entregar, né, tudo conforme o combinado com o cliente ou quem solicitou o serviço. E aqui então eu fiz o preenchimento, como eu estava falando, né? Fiz o preenchimento aqui, né? E vou mostrar, né, o desenho da marca que eu fiz também, né? Que é esse desenho aqui do Colegiado Territorial Metropolitano de Salvador. Vou mostrar no Canva agora como foi que eu criei esta marca, certo? Eu posso vir aqui, ó, no meu botão criar, velho conhecido, certo? Posso escolher uma dimensão aqui para as redes sociais, né, que é uma dimensão quadrada, beleza? Mas eu posso buscar também logo. Aqui, ó, vou dar um enter, logotipo aqui, ó, para me dar um formato quadrado também. Mas o interessante é essa aba aqui de templates, certo? Que o Canva disponibiliza para a gente já dar uma olhada em algumas construções de marca, construções de logo, certo? Já feitas aqui no aplicativo. É bom para a gente ter um repertório visual, certo? Mas aqui eu tenho um desenho já bolado, um rabisco aqui em minha mesa e eu vou utilizá-lo, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um fundo de uma forma ali de gradiente. Eu preciso de 2 gradientes. Então eu vou descer aqui, ó. Tem a parte de gradiente aqui. Esse aqui tá legal. Esse é o primeiro, certo? Eu vou mudar as cores desse gradiente. O objeto está aqui selecionado e eu posso vir mudar as cores aqui e é isso que eu vou fazer, certo? Vou colocar um azul mais claro em cima. No lugar do amarelo, vou colocar um azul. No lugar do amarelo, vou colocar um azul mais escuro, beleza? Ficou bacana, eu acho que ficou legal, certo? Vou trocar esse azul aqui, tá muito claro. Opa, agora escuro demais. Acho que tá bacana, beleza? Vou com Command mais ou Ctrl mais, vou clicar aqui e vou dar um zoom, né? Rapidinho. E vou colocar mais um elemento aqui que é elemento casa, certo? Vou dar um enter. Opa, tava ali em foto, na verdade eu quero o elemento, tava aqui embaixo, ó, casas. Ótimo. Foi. Opa, primeiro,
certo? Rolou aqui, objeto branco, azulzinho ali, clarinho, mas eu vou colocar um branco aqui, certo? E vou aplicar umas 3 casinhas aqui, ó, em minha marca. Deixa eu dimensionar, colocar direitinho aqui, vai ficar bem bonitinho. Isso. Vou duplicar esse mesmo objeto, certo? Mudar aqui a escala, o tamanho do objeto. Vou colocar para cá. Pronto. Vou fazer uma terceira casa, né? Fazer não, vou colocá-la ali, vou aplicar aqui a terceira casa, menorzinha, para a gente dar uma perspectiva, né? Uma noção de perspectiva aí de casas, né? Locais, né? E agora eu vou colocar o solzinho aqui no céu, certo? Vou vir aqui em elementos, vou clicar, vou colocar aqui em cima uma forma, um elipse, né? Um círculo. Diminuir bastante aqui e vou posicionar aqui no céu da nossa forma ali. Vou pintar, mudar a cor para um amarelo, certo? Amarelo não, quase verde, né? Amarelo é mais aqui. Beleza, já tem uma boa parte da minha marca, da minha logo, do meu logo aqui criado, né? Então preciso agora, eu vou colocar um verdezinho aqui, né, de rural, certo? Porque a região metropolitana de Salvador não é só urbana, né? A gente tem muita área rural aqui e eu vou colocar algumas cabecinhas vermelhas, né? Algumas bolinhas vermelhas para a gente trazer essa coisa de fruta e também um ar de pessoas, né? Pessoas em volta de algo. Ainda nos elementos eu vou selecionar um gradiente. Ó, esse coraçãozinho está legal, vou só diminuir aqui, ó. Já cliquei, ele já veio para minha prancheta. Vou posicionar ele aqui, aumentar um pouquinho mais, ó. Opa. Acho que tá bacana, só vou trocar essas cores, certo? Em cima eu quero um verde mais clarinho, embaixo um verde mais escuro. Beleza, até uma luz aí, certo? E aqui eu posso criar outro elemento aqui, outro círculo, ou posso somente duplicar, certo? Vou redimensionar aqui e vou colocar aqui embaixo 3 bolinhas vermelhas, certo? Como frutas ou pessoas em volta do verde. Também dá um contraste, né, galera? Duplicar mais uma vez, vou colocar um aqui no centro, duplicar outra vez e vou ajeitar um aqui. Pronto, do lado de cá. Olha que bacana, tá aí, certo? Nosso logo já criado aqui, né? Eu vou só agrupar e inserir meu texto agora, certo? Agora é hora de inserir o texto. Já tá chegando ao finalzinho da nossa aula. Só falta resolver, né? Poderia ficar horas pesquisando aqui, meu Deus, horas pesquisando fontes e tal. Como eu já fiz isso, certo? Eu escolhi essa fonte aqui, ó, certo? Vou clicar nela, é bem bonita, ó, que legal. Só que aí ela está agrupada, certo? Ela tem esses 3 tipos aqui de texto. Eu vou clicar aqui em desagrupar, certo? Vou deletar esses textinhos aqui. Deixa eu ver qual é o nome dessa fonte. O nome dessa fonte é Econômica, tá aqui, ó. Se você quiser trocar, certo? E já direto escrever Econômica, você já vai encontrar ali e aplicar a fonte em sua arte. Tá aqui, eu vou só centralizar essa fonte e vou escrever o meu texto aqui, que é colegiado territorial metropolitano de Salvador. Beleza, só que ficou enorme, né? Então eu vou diminuir um pouco essa tipografia aqui, certo? Eu vou colocar quase metade, 60, tamanho 60. Ficou
bem legal. E agora eu vou mexer um pouco no espaçamento aqui entre letras. Opa, foi demais. Agora ficou massinha. Colegiado, territorial, metropolitano. Ó, o ó, pra onde foi? Olha o ó. Metropolitano de Salvador. Beleza? Tá aqui a minha marca, ó. Uma fonte massa. Deixa eu colocar ela aqui no centro. Jogar um pouquinho isso aqui pro lado. Centralizar direitinho. E tá aí a minha marca, a minha logo bem bolada, né? Poucos minutos, certo, gente? Lembrando que eu segui o meu briefing aqui, certo? O meu briefing que norteou aqui a criação destas marcas. Tá aí, e agora eu vou fazer só mais um, só pra gente ver aqui. Eu vou criar, vou duplicar essa área de trabalho aqui, essa página. Beleza, e vou colocar a minha arte agora na horizontal para eu mostrar ao cliente também aqui como fica na horizontal. Só vou mexer aqui no alinhamento, tá vendo, do texto. Colocar aqui para a esquerda, certo? Vou selecionar os dois com Shift, diminuir um pouquinho aqui para a marca se enquadrar no layout. Está aqui a nossa versão horizontal aí da marca, certo? E a gente pode agora baixar, fazer o download aí da marquinha, certo? No caso, vou escolher os dois aqui, arquivos, e pronto, salvar aí em seu computador, certo? Aí a gente vai poder usar essa marquinha, certo? Na construção de cards, de peças gráficas aí, né? De banners, etc. Por exemplo, aqui eu tenho um bannerzinho, né? Um story, certo? Aí começa hoje, feira. Eu vou inserir, por exemplo, aqui a marquinha, né, que eu acabei de criar. Aqui eu já subi ela na versão horizontal, agora eu vou subir na versão vertical, que é esta versão aqui, versão de selo. Esperar poucos segundos aí para a marca carregar aqui no Canva. Vou clicar, certo? E vou aplicar a minha marca. Eu posso simplesmente só mexer na escala dela aqui, ó, e ajeitar bonitinho, certo? Fica ali legal, bem legal, não vou mentir. Ou posso mostrar outro exemplo aqui de como aplicar, né? Por exemplo, posso vir aqui em elementos e vou escolher aqui uma desses quadros. Esse quadro aqui, por exemplo, quadro elipse, né? Um círculo. Simples, vou clicar aqui na marca, né? E vou arrastar para dentro desse quadro aqui. E ele faz lá o enquadramento certinho. Então já tem uma marca aqui no formato circular. Beleza? Deixa eu apagar esta. Esta aqui ficou bem bacana. Bem bacaninha. Pronto, galera. A marca massa aí. Deixa eu dar um zoom. Ó, pra vocês verem, ó. Bem aplicadinha, tá vendo? Tudo isso porque a peça, né, foi construída com um briefing ali em que eu levantei todas as informações necessárias para essa construção aqui. Beleza? E aí, entendeu por que o briefing é tão importante na hora de construir uma peça de comunicação? Espero que sim. A gente está disponibilizando um modelo de briefing para você fazer o download e aplicar antes da criação de suas peças gráficas, certo? É importante também você fazer a avaliação que está aqui embaixo para a gente melhorar o curso cada vez mais e para medir o quanto você conseguiu assimilar deste curso. Em breve a plataforma aqui vai estar disponibilizando outros cursos voltados para a criação de peças de comunicação. Beleza? Então fique ligadinho, aproveite porque os cursos são todos gratuitos, certo? Aquele abraço, até mais.